E aí, pessoal, dando continuidade ao vídeo, né, de manejo fitossanitário, né, controle alternativo de pragas e doenças nas hortas, né, nas hortaliças e nas frutíferas, agora nós vamos aprender a confeccionar, produzir os nossos próprios inseticidas, certo? As nossas próprias caudas para estar utilizando aí nas nossas hortas, nos nossos pomares, né? Principalmente é o pessoal dos empreendimentos que estão recebendo apoio dos quintais para produção aí dos quintais agroflorestais, né? Os quintais produtivos, e aí que vão se deparar muito com essa questão das pragas e doenças, né, no seu pomar, nas suas frutíferas e também nas suas hortaliças. Então aqui a gente tem alguns ingredientes, todos, a maioria de forma alternativa, a maioria de forma fácil, né, o acesso fácil. Podemos encontrar na nossa própria cozinha, na nossa própria propriedade, né, na nossa unidade produtiva, na nossa comunidade, e alguns que a gente não encontra de graça na nossa propriedade, né, na nossa cozinha, mas o que tem que comprar não é caro, né, comparado aos pesticidas convencionais, né, aos agrotóxicos, que é um absurdo de caro. Então são produtos de fácil acesso, custos baixos, que tem eficiência também aí no controle das pragas e doenças, certo? Mas assim, pessoal, antes da gente começar, eu quero que a gente faça uma reflexão, né? Na verdade, vocês agricultores, quando identificarem essa praga, quando identificarem essa doença, vocês têm que perceber o ambiente, vocês têm que observar o ambiente, né? Analisar o ambiente. Por que está tendo praga? Por que está tendo doença? Não é só já traçar uma estratégia de controle no sentido de aplicar alguma dessas caudas, né? Mas sim analisar o seu solo, se realmente seu solo está com uma boa fertilidade, né? Se sua planta está bem nutrida, porque se sua planta está desnutrida, com certeza vai ser porta de entrada para pragas e doenças. Então será que eu não tenho que fazer aí uma correção do solo, né? Adicionar uma matéria orgânica no meu solo, um esterco, né? Analisar o ambiente, né? Se realmente não é você que está trazendo essas pragas, essas doenças para dentro da sua propriedade. Então vocês, principalmente esses beneficiários aí que vão estar recebendo algumas mudas, né, de frutíferas, de hortos, de outros locais, então pode ser porta de entrada de pragas e doenças para dentro da sua unidade produtiva. Pode já vir com alguma praga, com alguma doença. Então você tem que analisar, tem que deixar essas plantas em quarentena até você colocar no local definitivo na sua propriedade, né? Outra coisa é analisar se aquele local é o adequado para aquela planta, aquele tipo de planta, né? Então assim, antes dessa intervenção de aplicação de alguma cauda, né, a gente tem que fazer esse estudo do seu ecossistema para ver se está tudo bem, né? Com certeza não vai estar tudo bem, porque se está tendo incidência de pragas e doenças, algum problema está ocorrendo. Então analise primeiro, observe primeiro quais são os fatores que estão trazendo essa quantidade de pragas e doenças para a sua horta, para o seu pomar, né? Então, por exemplo, se você tem lá uma frutífera, uma goiabeira, e aí está tendo muita goiaba, você está deixando o excesso de goiaba lá no chão. Então aquilo ali é porta de entrada para algumas pragas, por exemplo, a mosca das frutas, né, que inclusive encerra o seu ciclo, né, no chão. Então tem que estar coletando, quando essas frutas, essas goiabas estão no chão, então tem que estar coletando essas frutas, dá para a galinha, faz alguma coisa, não deixa lá, porque ali vai ser porta de entrada também para algumas pragas e doenças e a proliferação maior daquela mosca das frutas, por exemplo. Então analisa bem seu ambiente antes de estar aplicando alguma cauda. Às vezes o que está lá trazendo essa praga, essa doença, é algo muito simples, muito fácil de resolver. Às vezes até mais fácil do que você ter que fazer uma cauda, aplicar, ou até mais barato. A estratégia que você vai ter que traçar talvez seja mais barato do que a estratégia de aplicar uma cauda, de fazer um controle, certo? Então faz essa análise, essa observação antes de vocês tomarem alguma providência em relação à confecção e aplicação de alguma dessas caudas, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem alguns materiais que a gente vai estar utilizando para estar fazendo essas caudas, sendo que tem números, né? A gente só colocou aqui os mais comuns, os mais fáceis,
e o que a gente passa no dia a dia para os agricultores e que ouvimos relatos, né, deles dizendo que realmente dá certo, né? Então que já testou, que deu certo, né? Então, porque não adianta a gente estar ensinando uma receita para vocês, sendo que a gente nunca usou, nunca testou, possa ser que não tenha eficiência. Não, todas essas aqui nós já testamos, vários beneficiários, outros agricultores já utilizaram e passaram para a gente aí o feedback dizendo que deu certo, que conseguiu controlar alguma praga ou alguma doença que tinha lá na sua propriedade, certo? Então, aqui a gente tem fumo de corda, pode ser o fumo de corda, pode ser o fumo comprado no supermercado, pimenta do reino, o alho, né? Sabão, pode ser sabão em barra ou detergente, vinagre, esse vinagre é diferente, vinagre de maçã, óleo de cozinha mesmo, álcool, né? Álcool 70, limão, certo? E uma planta muito utilizada hoje em dia, né, que é o NIM, né, que a gente tem o NIM. O NIM, ele tem alguns estudos, algumas pesquisas, diz, né, que na sua composição, então na sua substância, que tem em sua composição tem uma substância que pode inibir o hormônio juvenil. E aí essa substância, ela faz com que a gente fazendo uma calda, um extrato desse NIM e aplicando nesses insetos, a gente vai estar inibindo aí o crescimento desses insetos, vai estar controlando já no início do ciclo desses insetos, nas larvas, né, já que são jovens, os insetos jovens, na fase juvenil, né, então é muito importante a gente estar fazendo os extratos, as caudas do NIM, para estar aplicando aí no controle dessas pragas e doenças. Tá? Então serve muito bem aí já no controle preventivo, então como repelente, como uma cauda que vai estar repelindo alguns desses insetos. Tá? Então a primeira que a gente vai estar fazendo aqui, vamos estar utilizando a pimenta do reino, né? A pimenta do reino, ela vende a pimenta assim mesmo, né? In natura, e também vende o pó. Então, para facilitar a minha vida, já comprei o pó, mas vocês podem comprar assim, ou se vocês tiverem na propriedade de vocês um pé de pimenta, né, vocês podem comprar, ou vocês podem utilizar, macerar, né, colocar ela para secar, macerar, triturar, né, se vocês têm algo aí para triturar, mas o interessante é que faça esse pozinho aqui, certo? Mas também é fácil de encontrar o pó, a pimenta já macerada, né? Então vamos utilizar também o alho, né? O alho normal que a gente utiliza na cozinha, e álcool, certo? O álcool que a gente vai estar utilizando aqui é o álcool 70, né? Antes era muito difícil a gente achar o álcool 70, mas agora por conta da pandemia, né, que a gente tem que sempre estar lavando as mãos, higienizando as mãos, ou estar utilizando o álcool 70, né, para estar nos livrando aí da contaminação do Covid-19, agora está mais fácil de achar o álcool 70 nas farmácias, no supermercado, então qualquer lugar acha, e até também está um preço mais acessível comparado a outros tempos, certo? Então a gente só vai utilizar 200 gramas, a gente vai utilizar meio litro de álcool, vai utilizar 200 gramas de alho amassado, já amassei aqui uma quantidade, e 100 gramas de pimenta do reino, certo? Então essa calda serve para quê, Hércules? Vai controlar o quê? Então essa calda ela vai controlar pulgões, ácaros, lagarta, mosca branca, né? Então esses insetos geralmente dá muito nas frutíferas. É muito comum a gente encontrar nas frutíferas e também encontrar nas hortaliças, né? Principalmente o pulgão, a mosca branca e a lagarta, né? E os ácaros é muito fácil de estar encontrando. Então essa calda nós vamos conseguir controlar esses insetos aí. O alho, vocês podem colocar com casca e tudo, porque vai amassar, né? E aí depois, quando a gente for colocar na bomba ou no pulverizador para aplicar, a gente vai coar, né? Então, não tem problema de colocar aí com a casca, certo?
Se tiver aqueles espremedor de alho, melhor ainda, porque a gente vai conseguir amassar melhor, né? E vai extrair mais ainda as substâncias do alho, os compostos do alho, certo? Então aqui eu já tenho 200 gramas de alho amassado. Vou colocar aqui numa garrafa PET. Vocês podem colocar em qualquer vasilha aí que tenha tampa, certo? Como eu não tenho um funil, vamos improvisar aqui para colocar a pimenta do reino dentro. Peguei uma folha de ofício mesmo. Vou estar colocando 100 gramas de pimenta do reino moída, triturada. Cuidado, né, na hora que vocês estiverem manuseando a pimenta, não colocar o dedo no olho, né, ou na boca, porque pimenta é pimenta, né, arde. E agora a gente vai colocar mais ou menos meio litro de álcool 70. Pronto, aí pessoal, a gente vai deixar essa calda aqui mais ou menos por 24 horas descansando aqui dentro, fechadinho, lacrado. E como minha garrafa é transparente, né, eu vou colocar em um lugar escuro, em um lugar fechado, tá? Mas se você já tiver uma garrafa aí escura, não precisa estar colocando nesse local fechado para descansar. Mas como a minha é transparente, então eu vou colocar em um lugar fechado e deixar aí mais ou menos fora de luz, luz solar, luz lâmpada também dentro de casa. E aí a gente vai deixar aí mais ou menos 24 horas, 1 a 2 dias, né, descansando aí. E aí depois a gente vai estar pegando, para hortaliças, a gente vai estar utilizando uma menor quantidade. Já para frutíferas, vocês podem estar utilizando uma maior quantidade. Então, se as frutíferas forem já bem estabelecidas, frutíferas já adultas, vocês podem estar utilizando esse meio litro em uma bombinha aí dessas costal de 20 litros, tá? Então vocês vão estar colocando aí mais ou menos 19 litros e meio de água para meio litro, né? Que aqui a gente fez meio litro de álcool. Então essas bombinhas aí costal, né, de pulverizar é de 20 litros. Então a gente vai estar utilizando meio litro de álcool em 19 litros e meio de água para a gente formar essa solução de 20 litros. Isso para frutíferas já estabelecidas, frutíferas já grandes, já adultas, certo? Porque elas não são tão sensíveis. Já para as hortaliças, a gente vai utilizar aí mais ou menos de 100 a 200 ml em uma bombinha de 20 litros, nessas bombinhas costal de 20 litros, tá? Porque as hortaliças, o alface, o couve, elas são mais sensíveis, né? Então pode correr o risco aí de queimar as plantas, né? De queimar essas hortaliças, ficar com um aspecto meio feio, com manchas, e aí se vocês forem comercializar, vocês não vão conseguir. E até também vocês vão tomar prejuízo, né? Às vezes de queimar e morrer o pé ou aquela folha, que às vezes a maioria das hortaliças folhosas, que é o que a gente quer para consumir, que quer para comercializar, né? Principalmente aí nas folhosas, o alface, o couve,
Então assim, vão testando, né? Se aplicar 100 ml não deu certo, não controlou as pragas e as doenças, mas também não queimou as hortaliças, coloca 150, se não deu certo, coloca 200, então vai aumentando. Vocês agricultores também tem que serem pesquisadores, né? Tem que serem cientistas e estar testando também, né, esses conhecimentos aí na comunidade, na propriedade de vocês. Porque varia muito, né? Eu não sei como é que está o estado nutricional da sua planta, do seu solo, né? Como é que você fez realmente essa calda, se fez certinho ou não. Então vai com precaução, né? Vai fazendo com menos quantidade, diluindo diluindo uma menor quantidade, nessa quantidade de água aí de 20 litros, e aí vai testando, né? E vai aumentando. Se não queimar, vai aumentando, tá bom? Então aqui a gente tem uma calda, né? Uma possibilidade de estar aplicando, de caldo para estar aplicando aí, né? Na questão dos pulgões, da mosca branca, dos ácaros, da lagarta, certo? Outra coisa simples também que a gente pode estar fazendo para estar aplicando no controle aí principalmente aí de pulgões, né, fumagina em citros. A gente vai mostrar a aplicação de uma calda dessa em citros e que dá super bem, muito fácil, que é nada mais de que detergente, esse detergente que a gente utiliza na cozinha mesmo para lavar os pratos, alho dessa de cozinha mesmo que a gente utiliza na nossa alimentação, e também o álcool 70, certo? Então e ainda 1 litro de água mais ou menos, que aí a gente já vai fazer a quantidade de aplicar. Não precisa mais diluir em outra quantidade de água. Se vocês querem fazer uma maior quantidade, aí vocês multiplicam a receita, certo? Então a gente vai utilizar aqui mais ou menos 200 ml de detergente, esses copinhos mesmo de 200 ml de festa, copo descartável, isso aqui é mais ou menos 200 ml. Ou esses copos de extrato de tomate geralmente tem também 200 ml aí que vocês têm na casa de vocês. Vou colocar na garrafa PET para depois a gente agitar bem. (200 ml também de óleo de cozinha, de salada. E aí a gente vai misturar esses dois, porque a gente sabe que o óleo não se mistura na água. Então antes de colocar água, vamos agitar esses dois, né? Porque o óleo ele é heterogêneo, né? Não mistura na água. Então a gente vai misturar o óleo no detergente, porque o detergente quebra as moléculas da gordura e a gente vai conseguir misturar. Por que o óleo e o detergente? Primeiro porque o óleo vai ajudar a fixar essa calda nas plantas, nos insetos, né? O detergente para quebrar essas moléculas do óleo, para estar dissolvendo na água. E também alguns dos insetos, muitos dos insetos, por exemplo, os pulgões, né? Alguns outros insetos, cochonilha, ele tem uma quantidade de gordura no seu corpo, no seu esqueleto, que serve como proteção da chuva, da luminosidade. Né? Isso já é natural dele, então da fisiologia dele. Então esse detergente também consegue quebrar essa gordura e esse inseto vai entrar em contato com luminosidade, com temperatura, e é uma forma também de controle, né? Vai desidratar e vai morrer. Pronto, a gente misturou aqui, né? Vamos colocar um copinho também de 200 ml, então tudo de 200, né? 200 ml de álcool. Álcool 70, certo, pessoal? Estou utilizando sempre álcool 70. E aí vou acrescentar mais ou menos 500 ml de água a 1 litro, tá? Pronto, então nossa calda para estar aplicando aí principalmente nos pulgões. Pessoal que planta feijão de corda, que dá muito pulgão, aqueles insetozinhos verdinhos no pulgão, na folha do pulgão, na flor, na vagem.
na flor do feijão de corda, desculpa, na vagem do feijão de corda. Então isso aqui também é ótimo, pode estar aplicando, certo? Não precisa estar comprando inseticida, estar comprando outros produtos químicos, beleza? Então é só misturar e aqui já está pronto para usar, tá? Não precisa estar descansando, tá diluindo em maior quantidade de água. Isso aqui já é a quantidade mesmo de você estar utilizando. Então se vocês precisam de maior quantidade, aí vocês colocam mais, multiplica a receita. Então aqui a gente já vai pulverizar em uma laranjeira, em um pé de tangerina que está infestado de fumagina, né? Ela deu pulgão e aí esses pulgões, como são insetos sugadores, eles ao atacar esse pé de tangerina, dá muito em citros, em tangerina, em laranja, em limão, né? As plantas liberam alguns exudatos junto com esses pulgões e aí o fungo, fumagina, né, entra também aí em ação. Então fica aquela capinha preta, aquela película preta nas folhas das laranjas, nas folhas do limão, da tangerina, todas as espécies de citros, né? E aí vai interferir na fotossíntese da planta, né? Na absorção de luz da atmosfera, né? Para estar fazendo essa questão da fotossíntese e consequentemente vai diminuir aí a produção de tangerina, a produção de laranja, né? A produção de limão, porque a fotossíntese é essencial, né? Para o desenvolvimento das plantas, certo? Para a produção aí de energia para o desenvolvimento das plantas, das folhas, dos ramos, de crescimento, dos frutos, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem um pé de tangerina que está infestado de fumagina, né? Como eu falei, esse pé de tangerina, ele deu pulgão e aí agora, né, o fungo fumagina, né, entrou em ação. Pode observarem que as folhas estão, né, com aquela capinha preta que eu falei agora há pouco, né? Estão bem escuro. Então essa película preta faz com que interfira na fotossíntese da planta, né? E ao longo do tempo, as consequências é baixa produção e também até a morte da planta. Então a gente vai estar aqui pulverizando. Então a gente aqui vai pulverizar, né, essa calda que a gente fez agora há pouco, que foi só o detergente, o álcool e o óleo, certo? Então eu tenho aqui esse pulverizadorzinho manual, que é bem fácil, assim, para quem tem poucas frutíferas, poucas produção de hortaliça, né, que a produção for pouca, ele resolve. Mas se vocês forem fazer aí para estar utilizando em uma bombinha, aquelas bombinhas costal de 20 litros, aí vocês multiplicam a receita, certo? Então é sempre importante aplicar e molhar bem, deixar molhar bem mesmo até escorrer. Lavar, é como se fosse lavar mesmo a folha, certo? Quantas vezes eu vou aplicar? Você vai aplicar aí uma vez por semana, mais ou menos 3 vezes, certo? Então, uma vez por semana, então você vai aplicar aí durante 3 semanas, certo? Espera aí uns 15 dias, se vê que continuou, se ainda continuou, aí repete a aplicação, mais 3 vezes, 3 semanas. Mas geralmente na primeira aplicação vocês já vão ver resultado, já começa essa película escura, preta, já começa a descascar, como se você lavasse mesmo. Então já começa a sair essa película preta e a planta já começa a desenvolver outros ramos, outras folhas novas, certo? Observe que eu estou molhando bem, chegando até a escorrer a calda.
Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula. Teremos mais outros vídeos ensinando a fazer outras caudas, certo? Cauda de fumo, cauda de ninho e algumas armadilhas, por exemplo, para a mosca das frutas. Então, nos acompanhe aí nos outros vídeos que nós daremos continuidade a esse tema, a confecção dessas caudas, desses extratos de plantas no controle de pragas e doenças aí nas suas hortaliças e nas suas frutíferas. Até mais! Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.